você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Canta aí! Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. É isso aí, você não vai parar. Eita glória, que louvor lindo, né? Interessante que este louvor falou muito. Hoje de manhã o Senhor me deu uma palavra, né? Uma palavra para me trazer num grupo. E eu ministrei essa palavra. E agora que eu estava aqui observando que tudo que estava dentro da palavra que Deus me deu está dentro deste louvor, né? Que a irmã Irani pediu esse louvor, né? Então, tudo confirmação do Senhor. Para você que queira estar aí ouvindo, né? A pregação, tá lá já no YouTube, né? A primeira pregação lá, primeiro vídeo lá, tá lá. Você pode participar lá, dar o seu joinha, né? Se inscrever no nosso canal e ouvir algumas pregações. Às vezes o Senhor me dá alguma palavra, alguma coisa, e eu coloco lá, porque quando às vezes eu quero ouvir alguma coisa, sabe? Às vezes é interessante que a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que quando às vezes a gente não tá bem, né? A gente não tá, ou tá passando algum momento difícil, a gente vai naqueles vídeos onde o Senhor, né, usar a vida da gente para falar com outras pessoas. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara, ela diz que ela fala conosco primeiro e depois fala com os outros, né? É uma espada, né, que corta dos dois lados, e realmente é isso, né? Porque tem momentos que você ministrou algo e aquilo não foi para você naquele momento, né? Mas quando passa algum tempo, passa alguns dias, você está passando algum momento difícil, você vai lá no vídeo onde você ministrou e você começa a ouvir a palavra de Deus e ela começa a falar com você, né? E o interessante é que é você pregando, mas ao mesmo tempo aquela palavra falando com você mesma,
né? Isso é tão gostoso, né? E eu já tive várias experiências assim, de muitas vezes ministrar em algum congresso, algum culto de bênção no lar, ou até mesmo aqui na Rádio Querigma. E depois eu passar alguns dias ou alguns meses, eu ir lá naquelas mensagens e ficar olhando, né, ficar ouvindo alguma delas, e o Senhor acaba falando ali comigo na própria mensagem, onde um dia Ele me usou para ministrar para alguém, né? Isso é tão gostoso, né? Você vê que realmente não é você, mas é Deus através de você, porque Deus, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe aquilo que nós passamos, Ele sabe aquilo que nós somos, Ele sabe aquilo que virá à nossa frente, aquilo que nós ainda vamos passar. E Ele sempre tem uma palavra para o nosso coração. E Ele sempre chega na hora certa, né? Deus, Ele não se atrasa, Ele não adianta. Ele chega na hora certinha. Na hora que você mais precisa, Ele está ali para te ajudar, te socorrer. Deus, ele é maravilhoso. Eu quero meditar aqui uma passagem onde eu já ministrei ela, mas hoje, quando eu cheguei aqui, o Senhor falava fortemente comigo, né, em Lucas, no capítulo 22. Eu vou ler apenas aqui alguns versos, né? A partir do verso 54. Eu quero frisar aqui algo que Deus tem colocado no meu coração, né? Como Deus fala ali diretamente com Pedro. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não te conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou eu. E, pesada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente, né? O Senhor colocou essa passagem no meu coração logo quando eu cheguei aqui na programação da rádio, e eu comecei a observar, né, a vida ali, o momento que Pedro estava vendo Jesus sendo ali levado, né, pelos soldados. E o Senhor havia dito para Pedro que Pedro iria negar ao Senhor. E é isso que me chama a atenção, porque Deus, ele conhece o nosso hoje, o nosso amanhã, o nosso ontem, né? E ele prova aqui, né, nessa situação onde Pedro estava ali passando, o quanto que Deus já sabia o que ele iria passar, né? Porque ele disse para Pedro que Pedro iria negar o Senhor. E realmente aconteceu esse momento. O momento em que Pedro estava seguindo Jesus de longe, porque estava com medo dos soldados, né? Porque quando
nós vemos ele ali assentado ali em volta de uma fogueira. Uma mulher pergunta para ele se ele era, né, um deles, se ele estava junto com Jesus. Ele pega e diz: não, não sou eu não, mulher. Nem conheço. Como que pode, né? As pessoas falar, afirmar. Porque aí ele afirmou: não, Senhor, eu não vou negar o Senhor. E quando chegou naquele momento de medo, naquele momento de aflição, naquele momento que ele estava seguindo Jesus de longe e vendo a forma que Jesus estava sendo tratado, ele diz, diante daquela mulher que pergunta para ele se ele era um dos que seguiam Jesus, ele disse: não, não sou eu não. E ali outra pessoa pergunta para ele a mesma coisa. Ei, você não é um daqueles que estava lá seguindo a Jesus? Você é galileu, não é? A sua fala é igual a deles. Aí ele pega e fala assim: eu? Não, eu não sou não. Nem sei quem é. Imagina. Sabe o que eu olho aqui e Deus me mostra nessa passagem, nessa palavra? O quanto que é difícil. Às vezes parece ser tão fácil quando você está cheio do poder de Deus. Quando você está ali na igreja dando lugar para Deus, recebendo autoridade, recebendo a presença de Deus, recebendo aquele culto maravilhoso, sabe? Aquele momento que você está, que parece que você vai explodir de tanta unção que você está recebendo, de tanta alegria por ouvir a palavra, por ouvir os testemunhos, né? E daí você acha que você está forte, você acha que você está pronto para enfrentar qualquer coisa. Você acha que você nunca vai negar Deus, que você vai servir o Senhor, que você vai honrar Ele, que você vai ser fiel a Ele, né? Que Ele é tudo para você. E aí quando vem a adversidade sobre a sua vida, aí quando vem a luta, aí quando vem a perseguição, aí quando vem a tribulação, aí você olha e você começa a desfalecer. Mas você disse que estava forte, você disse que estava pronto, você estava se sentindo capaz, mas de repente, diante da luta, você se sente pequeno, você se sente incapaz, você acha que não vai conseguir, você acha que chegou o fim, você acha que não adianta mais tentar, você acha que a sua força já está se acabando, melhor já se acabou. E você esquece de tudo aquilo que você viveu lá atrás. Pedro, ele esqueceu de tudo aquilo que ele havia vivido lá atrás. Ele esqueceu de quando Jesus acalmou aquele mar, acalmou aquele vento. Ele esqueceu quando Jesus levantou o paralítico. Ele esqueceu. Ele já não lembrava mais das maravilhas que o Senhor operou, que o Senhor realizou quando estava juntinho com eles. Ele ficou observando o que iriam fazer com Jesus, o que estavam fazendo com Jesus, e ele deixou aquele medo, ele deixou aquela aflição entrar ali no seu coração. E ele já não era mais aquele mesmo Pedro que falou para Jesus que estava pronto a ir com ele até a morte. Ah, não, Senhor, eu estou pronto, eu estou preparado. E quantas pessoas que se acham preparadas, que se acham prontas, né? Só porque muitas vezes, vamos dizer assim, pregou, foi uma bênção, Deus derramou fogo dos céus, Deus operou maravilhas, eu estou preparado, eu estou pronta, onde eu for vai ser só glória e aleluia. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. A adversidade, ela vem, o vento assopra. E quando assopra na nossa vida, aí que nós sentimos que somos pequenos, né? Porque quando você está ministrando para alguém, quando o vento está soprando na vida de alguém, é uma coisa. Mas quando o vento ele está soprando na sua vida, quando é você que está vivendo esse vento, essa tempestade, esse momento difícil, aí você vê que não é fácil. É muito fácil você falar para o irmão que ele vai
conseguir, que ele tem que ser forte, que ele tem que ser corajoso, que ele tem que passar pela prova dando glória a Deus, que Deus é com ele. Mas quando é você, como é difícil. Pedro, ele não sabia nem o que ele estava falando para Jesus. E ele foi ter essa experiência que não foi boa, foi amarga. Porque você imagina, Pedro olhando Jesus de longe, aqueles soldados judiando de Jesus e ele olhando sem poder fazer nada, ainda com medo de ser o próximo. Imagina, né? Imagina. Você acha que ele ia falar, oi, eu tô aqui também. Eu andava com ele, eu comia com ele, eu vi ele fazer maravilhas, eu aprendi muita coisa com ele. Até parece, né? Até parece. Naquele momento, ele falou, nem conheço, nem sei que ele é. Acho que ele pensou assim, se estão fazendo isso com Jesus, imagina que vão fazer comigo, se souberem que eu andava com ele. Eu vou ficar quietinho no meu canto. E muitas vezes nós escondemos quem nós somos, de medo. Não vou falar que eu sou crente, porque senão vão tirar sarro de mim. Eu não vou falar que eu sou crente, deixa eu ficar quieto, que ninguém precisa saber. Mas a tua fala condena, o teu jeito condena, não adianta esconder. Uma vez chamado pelo Senhor, você pode ir aonde você quiser. Vão olhar para você e vão saber que você é diferente. Você vai deixar escapar um glória, você vai deixar escapar misericórdia, você vai deixar escapar santo Deus. E as pessoas vão olhar e falar assim, esse aí, eu acho que é crente, porque ele fala igual crente. Não tem para onde esconder da presença do Senhor. Não tem como se esconder de um Deus tão maravilhoso, que aonde a gente estiver, Ele nos acha. Você já pensou quando Pedro estava ali naquela cena, vendo Jesus sendo carregado ali pelos soldados? E ele lembrou, porque ele escutou o galo cantar, ele lembrou do que Jesus havia falado para ele, que antes que o galo cantasse 3 vezes ele negaria o Senhor, e ele lembra disso, e ele olha para Jesus, e Jesus olhando para ele. Imagina a cena. É igual quando você está fazendo alguma coisa, quando uma criança está fazendo alguma coisa errada, e o pai chega bem na hora, ou a mãe, chega bem na hora que a criança está fazendo a coisa errada. Aí ela pega e regala assim, um zoião de assustado. Eu imagino Pedro, ele regalou um olho de assustado e olhou para Jesus. Aí ele foi lembrando, após que ele leu os olhos de Jesus naquela hora. Ele olhou bem para Jesus e pensou assim, o Senhor falou que eu ia te negar e eu te neguei. O Senhor falou que eu não ia aguentar e eu não aguentei. E ali o que acontece? Ele chora amargamente. Sabe por que ele chorou? Porque ele se arrependeu do fundo da alma de ter negado o Senhor. Ele se arrependeu de ter falado que ele não conhecia Jesus. Ele se arrependeu de falar que ele não andava junto com Jesus, que ele não era um deles. Ele se arrependeu do fundo da sua alma e ele chorou, com o coração ali quebrantado na presença do Senhor. Eu acredito que quando ele chorava ali na presença do Senhor, eu fico imaginando ele dizendo assim para Deus, estou dizendo as minhas palavras, me perdoa, Senhor. Eu disse que eu estava pronto a ir com o Senhor até a morte, mas eu neguei o Senhor, eu não fui forte, eu fui fraco. Me perdoa, Senhor, eu disse que eu não te conhecia, e como eu te conheço, só o seu olhar eu já te conheço. E ele dizia que não conhecia Deus. Meus queridos, tem momentos da nossa vida que nós achamos que estamos fortes, que nós estamos prontos para enfrentar qualquer coisa. Mas é na hora que vem mesmo a luta, é na hora que vem a prova, que vem a adversidade na nossa vida, que nós verdadeiramente vemos se nós estamos preparados ou não, se nós estamos firmados em Cristo ou não. Porque se nós estamos firmados no Senhor, se nós estamos realmente cheios do poder de Deus, porque eu digo que é nessa hora que você conhece o crente que está cheio do poder de Deus,
Estar cheio do poder de Deus não é estar falando em mistério toda hora, não é estar pulando no meio da igreja, rodopiando no meio da igreja. Estar cheio da presença de Deus é na hora da luta, na hora da adversidade, você ainda estar ali adorando, glorificando, exaltando a Deus. Mesmo que você não consiga falar nenhuma palavra, mas as suas lágrimas glorificam a Deus. As suas lágrimas diz para o Senhor: Senhor, eu estou aqui sem força, eu estou aqui sem palavras, mas eu estou aqui, Senhor. Eu vim aqui para te adorar, mesmo nas minhas poucas forças, mesmo nas minhas faltas, mesmo nas minhas falhas, mas eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te glorificar, eu vim aqui para ouvir a tua voz, eu vim aqui mais um culto, Senhor. Eu não fiquei na minha casa choramingando pelos cantos, eu vim aqui para chorar na sua presença, eu vim aqui para ouvir o Senhor falar comigo, e eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor me toque, eu quero te sentir, Senhor. Esse é o crente cheio do Espírito Santo de Deus. É o crente que não abandona o barco. É o crente que não deixa de servir ao Senhor, mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das provas, das calúnias, dos elevantes. Este é o verdadeiro adorador. Aquele que está sempre ali, em todo o tempo, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Mesmo diante das lutas, mesmo diante dos fracassos, das derrotas, das palavras que às vezes fere, que machuca, das atitudes que muitas vezes te faz sofrer. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, é aquele que continua ali na casa do Senhor, adorando, servindo a Ele, fazendo a obra do Senhor. Esse sim está cheio. Esse sim está cheio da presença de Deus. Esse sim está firmado na rocha. Esse sim tem o Espírito Santo do Senhor. Porque ele não recua. Ele não olha para trás. Ele sabe que ele tem uma estrada a percorrer. Ele sabe que do amanhã dele cuida o Senhor. Ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe que Deus ele é poderoso para mudar a situação ou para fazer outra coisa ainda melhor para a sua vida. Ele acredita, ele confia naquele que ele está servindo. Pedro teve um momento de fraqueza. Pedro se achou forte. Pedro, aparentemente, por seguir Jesus, ele já achou que ele estava pronto, que ele estava preparado. Mas ele foi saber disso na hora da provação, na hora da perseguição. Ele foi saber que ele outrora não estava preparado, que ele não estava forte coisa nenhuma. Porque se ele estivesse forte, se ele estivesse preparado, ele não teria corrido, ele não teria se escondido. Ele teria dito: sim, sou eu me chamo Pedro, eu sirvo a esse Jesus, eu ando com ele, eu louvo com ele, eu adoro com ele, eu passo pela prova com ele, eu estou com ele, sou eu sim, o amigo dele, o companheiro dele, o servo dele. Se ele estivesse realmente cheio da presença de Deus, se ele estivesse realmente forte, essas seriam as suas palavras. Porque aquele que está no Senhor Jesus, nova criatura, ele é. Tudo se faz novo. O velho homem não existe mais. E Pedro ainda tinha um pouco desse velho homem. Podemos ver que quando os soldados vieram para prender Jesus, ele atacou ali aquele soldado com a espada e arrancou a orelha de Malco. O Senhor Jesus precisou pegar aquele pedaço da orelha e colocar no lugar. Porque Pedro queria agir no braço. Ele achava que era no braço que resolvia as coisas. Mas não é no braço que se resolve as coisas. Eu aprendi que as coisas se resolvem no joelho. Eu aprendi que as coisas se resolvem buscando ao Senhor. Se colocando diante de Deus, se colocando na presença de Deus. É assim que você resolve a situação. É assim que você resolve o seu problema.
Ana resolveu as humilhações que ela passava. Ela resolveu de joelho. Ela resolveu clamando ao Senhor, se apresentando diante do Senhor. Ela não se apresentou diante de Penina, ela não grudou Penina pro cabelo, ela não saiu puxando Penina. Não, ela não foi lá gritar no ouvido de Penina. Ela foi chorar na presença de Deus. Ela foi contar para Deus qual era a sua dor, qual era o seu problema, qual era a sua situação. E o Deus que sonda, o Deus que conhece, que vê, ele estava olhando para a situação de Ana, para a humilhação que Ana estava vivendo. E o Senhor contemplou aquela humilhação, contemplou o estado, o coração, a tristeza que ela estava sentindo naquele momento. E o Senhor se compadeceu de Ana. O Senhor atendeu o pedido de Ana, porque ela estava chorando aos pés daquele que podia lhe socorrer. Ela estava chorando aos pés daquele que tem autoridade, daquele que tem poder, daquele que faz milagres. E ali um milagre aconteceu na vida de Ana. Ela foi chorar aos pés de Ana, aos pés do Senhor. Quantas pessoas que muitas vezes querem resolver as coisas no braço, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas da nossa forma, da nossa maneira. E nós sabemos que não dá certo. Do jeito do homem, só gera confusão. Só gera ruínas. Mas do jeito de Deus, gera vitória, gera solução, gera exaltação. Porque Deus conhece cada situação, cada problema. E Ele entra no problema, Ele entra na situação. E Ele coloca as coisas no lugar. Quando é necessário tirar, Ele tira. Mas quando é necessário colocar no lugar, Ele coloca. Porque Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Pedro, a partir desse momento que ele se humilhou diante dos pés do Senhor, no momento que ele chorou, se arrependeu do que ele havia feito, ele já não foi mais o mesmo Pedro. Agora aqui nasce um Pedro que estava pronto realmente a seguir a Cristo, a servir a Cristo e a morrer por amor a Cristo. Até que ponto você está disposto a padecer pelo nome do Senhor? Até que ponto você está disposto a servir ao Senhor, independente da situação, independente das pessoas que estão à sua volta? Porque quantas pessoas que deixam de servir ao Senhor por causa do homem? Ah, porque o homem me fez isso. Ah, porque o homem me fez aquilo. Ah, porque o homem deu mau testemunho. Ah, porque ali não estava bom. Até que ponto você está preparado para servir ao Senhor? Porque você está servindo ao Senhor. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. Foi Ele que morreu na cruz por você. Até que ponto você está preparado para segui-lo, para servi-lo? Espero que você esteja ao ponto em que Pedro esteve, mas depois que ele chorou, depois que ele se arrependeu, depois que verdadeiramente ele entendeu o que é estar preparado, o que é estar forte, o que é estar pronto. Porque muitos se dizem pronto, mas não estão prontos, não estão preparados. Ah, pode enviar, Senhor, que eu aguento. Pode enviar que eu tô bom. Agora eu tô bom na palavra, tô bom aí dando lugar para Deus, tô uma beleza. As provações na sua vida, na nossa vida, é que vai nos provar se nós realmente estamos prontos, estamos preparados. Se você for igual a palmeira, se inclinar e voltar a estar de pé, aí sim eu posso dizer que você está pronto. Agora, se você for como uma árvore qualquer, que vem o vento e arranca com raiz e tudo, aí você não está pronto, não. Aí foi só uma emoção. Aí foi só um momento de alegria que você passou na presença do Senhor.
Você só ouviu a palavra por um ouvido e soltou para o outro. Você não guardou ela no seu coração. Porque aquele que guarda a palavra, aquele que vive a palavra, ele está firmado com Cristo. E ele está pronto a enfrentar qualquer situação. Mas ele diz consigo mesmo, de Jesus eu não largo, de Jesus eu não deixo. Eu posso perder isso, eu posso perder aquilo, como diz aquele louvor, né? A tua presença é o que eu mais quero. Eu quero declarar que a tua presença é o que eu mais quero, é o que eu mais preciso. Cada um de nós, o que mais nós precisamos é ter a presença de Deus nas nossas vidas, porque as outras coisas são passageiras. Tudo passa na nossa vida. O que não pode passar é a presença de Deus. A presença de Deus, ela tem que vir e ficar em nós. Porque essa presença gloriosa, maravilhosa, é que vai nos levar aos céus. É que vai nos levar a uma cidade que o Senhor disse que prepararia para nós. Aonde não haverá choro, aonde não haverá dor, aonde não haverá sofrimento, aonde não haverá luta. Ali você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor e dizer: valeu a pena enfrentar o que eu enfrentei. Valeu a pena chorar o que eu chorei. Valeu a pena eu ser forte, eu ser corajoso, né? Mesmo que eu esteja me arrastando, com a coxa doendo, né? Jacó, ele segurou a benção lá, mas saiu mancando. Mas ele saiu abençoado. A benção ele não largou. Ele juntou na benção e falou: não, na minha benção eu não largo. Que você possa juntar em Cristo e dizer para Jesus nessa tarde, declarar o seu amor para com Jesus, dizer para ele: Pai, de ti eu não deixo, de ti eu não largo, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é a razão do meu viver. É por ti que eu estou aqui, Senhor. É por ti que eu permaneço de pé. É por ti, Senhor, que eu faço a sua obra. Que você possa declarar o seu amor nessa tarde por esse Jesus que não mediu esforços, que sabia tudo que ele iria passar, a dor que ele iria sentir. E mesmo assim, ele enfrentou aquela cruz. Mesmo assim, ele foi fiel. Você já pensou? Tem coisas que às vezes Deus nem fala para nós que nós vamos passar, porque senão a gente não aguenta. E ele, sabendo de tudo que iria passar, ele suportou, calado, como ovelha muda, foi para o matadouro, quietinho, sentindo dores, sentindo aquela coroa de espinho na sua testa. Não era nem suor que descia, era lágrimas, era sangue que descia. Era sangue que descia da testa de Jesus. Imagina aqueles soldados com aqueles chicotes batendo nas costas do nosso Jesus. E ele caindo e levantando, caindo e levantando. Eu acredito que cada tombo que ele levava, ele dizia para si mesmo: eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar, porque eu vim para isso e eu tenho que ser forte para isso. Porque senão os meus filhos não vão aguentar. Eu tenho que vencer por eles. Eu tenho que ser forte por eles. E esse amor tão glorioso, tão grande que Jesus sentiu por nós é que deu força para ele superar o que ele passou. Se você realmente ama Cristo, você vai superar, você vai passar, você vai conseguir. Porque o amor tudo suporta. Aguenta firme, meu querido. Aguenta firme, minha querida. Você consegue, porque você não está só. O Senhor está contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é aquele que te sonda por dentro. Às vezes você sorri por fora, mas por dentro você está sangrando. Por dentro você está gemendo, você está chorando. E Deus está acompanhando, Deus está vendo.
aquilo que você está passando. Deus está contemplando as humilhações, as palavras que muitas vezes te magoam, te ferem. Mas seja forte, porque o pior Jesus suportou. O pior Jesus enfrentou. Sabe por quê? Muitas vezes não gostam de ti. Por causa da luz, do brilho que está em você. Você leva as marcas de Jesus. Você é a luz deste mundo, o sal desta terra. Você é o escolhido, a escolhida do Senhor.